Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O ensino básico brasileiro tem 3 etapas: infantil, fundamental e médio. Estados e municípios são os responsáveis por financiar esses níveis de ensino, mas a União participa por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, Fundeb. O investimento, fundamental para fechar a conta da manutenção do ensino público, perde validade até o fim deste ano. Para que o fundo se torne permanente, é preciso mudar a Constituição. A Câmara discute a proposta há mais de 3 anos, mas ainda não foi definida data de votação. A prorrogação do Fundeb é o tema da minha conversa com os deputados General Peternelli, do PSL de São Paulo, e Bacelar, do Podemos, da Bahia, presidente da comissão especial que analisa o tema. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado General Peternelli, que é do Partido Presidente da República. O governo apoia a prorrogação do Fundeb, deputado? O governo apoia a prorrogação do Fundeb. Inicialmente, Daniela, cumprimentar você, cumprimentar o deputado. Somos amigos e participantes e fãs do Fundeb. O Fundeb é uma necessidade. Ele já se trabalha em termos de Fundeb há mais de 20 anos. Em 98 foi criado o Fundef, que prosperou até 2006. Em 2006, através da emenda 53, ele passou a se chamar Fundeb e começou em 2007 e tem validade até 2020. Então, nós nos encontramos exatamente nesse ponto. Você citou bem que esse assunto já é antigo, porque ele tem como base a emenda constitucional da deputada Raquel Muniz de 2015. Então, desde então, se aborda, mas sempre se tinha um prazo pela frente. Agora não tem esse prazo, termina em dezembro. Esse contexto é muito importante e o Fundeb deve prosperar. Deputado Bacelar, o senhor concorda? Tem clima para aprovação aqui na Câmara? Sim, concordo. Primeiro, eu queria registrar também a minha satisfação em estar participando desse debate com o deputado General Peternelli, que é integrante da comissão especial que estuda o tema e é um membro atuante, um membro que acompanha. O Fundeb é o maior instrumento de financiamento da educação básica no Brasil. 60% dos recursos da educação básica são provenientes do Fundeb. Na verdade, são 27 fundos. Cada estado e o Distrito Federal tem o seu fundo. Nesse fundo, os estados e municípios colocam os recursos obrigatórios para a educação. E aí, são 25%, deputado? 20. E aí, dividem esse valor pelo número de alunos. O valor que não atinge o teto, o piso fixado pelo MEC anualmente, a União complementa. Hoje, esse valor está em R$ 3.600. E a complementação da União atinge 14 bilhões, que são divididos entre 9 estados. 7 estados do Nordeste e 2 estados do norte do país. Se não houvesse o Fundeb, se não existisse o Fundeb, nós teríamos municípios que investiriam hoje, municípios do Rio Grande do Sul, por exemplo, R$ 57 mil por ano por aluno, e municípios no Maranhão que só teriam para isso R$ 2.000. Então, ele é um fundo equalizador. Ele vem para combater as desigualdades, que também estão presentes nos investimentos de estados e municípios. Ele permite que os estados mais pobres consigam ter um nível mínimo de investimento para o aluno. Deputado General Peternelli, o senhor falou do apoio do governo, mas o ministro da Educação, Abraão Weintraub, disse que vai mandar um novo projeto e que quer que zere a tramitação. O senhor concorda com esse caminho? Pode haver essa
decisão do governo e a Câmara, o senhor acha que acolhe essa Importante essa nisso estratégia? daí, né, é sempre um assunto de evolução. Você até comentou nos 25%, inicialmente era os 25%, está previsto no artigo 212 da Constituição, mas depois uma PEC alterou esse valor para 20%. Então, hoje, cada município paga 20% da sua receita, tem que ser destinada à educação. O Estado pega 20% da sua receita, tem que destinar para a educação. E aí se multiplica. Isso que o deputado Bacelar comentou, nesse valor que é estipulado ano a ano, né, pelo número de alunos matriculados na educação básica. Aí vai se obter um valor. Aí vai verificar desse valor o que os 20% do município, somando os 20% do Estado, se atendeu ou não atendeu. Então, repara que ele é muito proporcional à arrecadação. E por isso que somente 9 estados estão recebendo. Então, dentro desse foco, eles estão se suprindo. O que ocorre? Ocorre que os 14 bilhões que foi citado no ano passado, eles impactam o orçamento. Eu acho que a educação pode ir muito mais. O limite que esse complementação da União pode executar, hoje está previsto, em torno de 10%. Em torno não, 10%. E qual é a proposta que está sendo apresentada? A proposta apresentada altera esse limite da União, das receitas totais, de 10% para 30%. Mas tem outras despesas que a União tem que analisar. Esse de 10% a 30%, ele já valeria, no ano que vem, passa de 10% para 15%. E do segundo ano ao 10º ano, ele vai crescendo 1,5% ao ano, até que o somatório disso tudo dá 30%. Então, pode impactar o orçamento da União. Eu não li a proposta do MEC. Minha pergunta por isso que eu o governo não, manifestou mais de uma vez que quer mandar uma nova proposta. Isso. O senhor acha Na realidade, o que ocorre nesse contexto, eu não li a proposta do MEC, mas eu já vi reportagens sobre o MEC. O que ele propõe é que de 10% para 30% pode impactar muito. Então, ele propõe que passe de 10% para 15%, quer dizer, aumenta 50%. E, nesse caso, a sugestão do MEC seria aumentar 1% ao ano. Questão só de conta, mas todos têm o mesmo objetivo de manter o Fundeb. Deputado Bacelar, o senhor é presidente da comissão e acompanhou esse debate lá dentro. O senhor acha viável se ter uma nova PEC, começar de novo com uma nova proposta, a tramitação? É inviável. Este assunto, talvez tenha o assunto na área educacional que mais tenha sido debatido no Brasil. Nós realizamos mais de 50 audiências públicas, conversamos com a academia, conversamos com todos os governadores de estado, conversamos com os prefeitos de capitais, conversamos com a Confederação Nacional dos Municípios, com os secretários municipais de educação, com os secretários estaduais de educação, com os secretários de fazenda dos estados, o próprio Ministério da Educação. Só o ministro esteve discutindo o Fundeb com a gente 3 vezes, consultamos a área econômica, enfim, há um consenso. As lideranças partidárias, todas as lideranças partidárias foram e estão sendo consultadas. Há uma discussão em torno da complementação da União. Mas a professora Dorinha, e aqui eu quero registrar o trabalho da deputada professora Dorinha como relatora, ela ainda não fixou um percentual. Há diversas propostas. Há uma proposta de 30%, que é do senador Cajuru e do próprio presidente da República. Eu tenho um vídeo no qual o presidente Jair Bolsonaro diz que complementaria o Fundeb até 30%. Há uma proposta do presidente do Senado de 40%. Vamos pegar esse exemplo de 40%. Hoje, o piso é R$ 3.600 por aluno. Nenhum estado, nenhum município no Brasil pode investir menos do que R$ 3.600 por ano por aluno. Com essa proposta de 40%, ao final de 10 anos, isso subiria para R$ 6.100. Um aumento de apenas R$ 500 por mês. É muito pouco
para se ter uma educação pública de qualidade. Mas nós temos responsabilidade fiscal. A Câmara dos Deputados tem responsabilidade. E nós estamos procurando, deputado general Peternelli, um percentual que proporcione uma educação pública de qualidade, que proporcione que o filho do trabalhador tenha uma educação de qualidade, mas que não afete as finanças do Brasil, as finanças da União. E as coisas caminham nesse sentido. Para 2023, segundo cálculos da área econômica do governo, nós já teremos uma situação econômica no país diferente. Haveria um equilíbrio fiscal. Além disso, outras receitas estão entrando para essa complementação da União. Há grande perspectiva, por exemplo, dos recursos provenientes do petróleo e gás. A própria Agência Nacional de Petróleo disse que o Brasil, dentro de 10 anos, disse na Comissão de Educação, poderá extrair cerca de 10 milhões de litros de óleo por dia, fazendo com que a gente fique entre os 5 maiores países produtores de óleo. E esses são recursos que, por lei, devem vir para a educação. Nós estamos, hoje mesmo, nós vamos ter conversas com a área econômica lá no Ministério da Economia para que a gente construa esse consenso. Há um esforço muito grande. O que não pode ocorrer é o país ficar sem o Fundeb. Isso levaria ao caos. Isso destruiria, principalmente, as redes municipais. Mas não só a equidade nós estamos preocupados. Esse novo Fundeb também está preocupado com a questão da qualidade, de privilegiar e de incentivar redes que avancem, de fazer com que essas redes repiquem propostas que já são sucesso em outros estados, como é o caso do Ceará, por exemplo. Deputado General Peternelli, o senhor apostaria em que número se pode chegar aí? A gente falou aí de propostas de 15% até 40%. Qual o senhor acha que seria um percentual factível para se ter aí de aumento da participação da União no Fundeb? Daniela, é muito importante dizer que esse percentual é limite máximo de aplicação. Se ocorrer um desenvolvimento, a economia dos estados, do município, forem bastante ativas, pode ser que a União não tenha que contribuir com nada, porque os 20% do município e os 20% do estado já tendo a necessidade. Você vê que dos 27 estados, somente 9 fizeram uso do Fundeb. Eu acho que tem outros fatores, Daniela, que podem impactar nisso daí. A reforma tributária é uma das coisas que pode impactar, e outra coisa que pode impactar é o próprio Pacto Federativo, que está se conversando bastante. O Pacto Federativo vai aumentar os recursos dos estados e dos municípios. Pode ser que com uma reestruturação do Pacto Federativo, o número de estados que precisem do dinheiro da União para complementar esse VAT seja muito pequeno, já que eles teriam um volume maior. Então, é uma série de jogos. Nesse também percentual, Daniela, se eu tivesse que arriscar, eu colocaria 15%. E vou explicar por que não 40% ou coisa semelhante. Porque eu tenho ouvido bastante o presidente da Câmara, presta atenção nos debates, e ele diz que uma das necessidades que nós temos é de desengessar o orçamento. O orçamento hoje está muito engessado. Você não tem muito onde cair. E se você coloca uma cláusula maior dessa, você vai engessar o orçamento mais ainda. Então, existe um trabalho de tal forma que se possa flexibilizar isso daí. Por isso que eu acho que de 10% para 15% e um pacto federativo efetivo para dar recurso para os estados e para os municípios é essencial. O senhor acha que esse pode ser o caminho, deputado Bacelar, para se ter um acordo? Olha, nós estamos abertos e queremos chegar ao consenso e vamos chegar. Mas, olha, 15% é muito pouco. A literatura na área não diz que percentual você tem que atingir para ofertar uma educação pública de qualidade. Varia de teórico para teórico, mas 15%
que levaria isso aí para cerca de R$ 4.000. Essa, a literatura diz que é um valor muito baixo. O valor ideal são R$ 6.100. Para atingirmos R$ 6.100, nenhum Estado brasileiro conseguiria atingir esse patamar. Todos os estados receberiam a complementação da União, à exceção do Distrito Federal. O Distrito Federal já atingiu esse percentual. Então, nós estamos procurando aquele percentual, volto a dizer, que proporcione uma educação básica de qualidade e que também atinja todos os estados brasileiros. Porque o atual Fundeb, apesar de não ter no mundo dado o exemplo igual ao Fundeb, dos avanços que o Fundeb trouxe para a educação brasileira em 10 anos, nós conseguimos, através do Fundeb, universalizar praticamente o ensino fundamental. Conseguimos colocar as crianças de 4 a 6 anos na pré-escola. O êxito do Brasil na área educacional dentro desses 10 anos não tem paralelo no mundo. Nós, em língua portuguesa, nós avançamos em 10 anos cerca de 25%, em matemática 23%. Os Estados Unidos avançam em 10 anos 2%. O Chile, que é muito citado, em 10 anos não consegue ultrapassar o percentual de 4%. Porque mesmo com a situação crítica da educação brasileira, o Fundeb conseguiu fazer essa revolução que não tem precedentes em país nenhum. Então, nós precisamos aprofundar esses mecanismos do Fundeb, nós precisamos melhorar o Fundeb e o novo Fundeb já caminha nesse sentido. Deputado Peternelli, o deputado Bacelar citou aí inúmeros avanços que o Fundeb trouxe em 10 anos. Tem como acelerar esse processo? Porque das principais queixas aí de todos os especialistas é a falta de recursos e investimentos na educação. Tem como acelerar? Eu vejo que nós temos aí várias alternativas, né? Eu, inclusive, já apresentei ao MEC uma atividade no que se diz respeito ao material didático. Eu acompanho muito uma escola pública e uma escola privada. Tem uma escolinha há muito tempo. Vejo que a principal diferença entre elas é o caderno apostilado. Esse caderno apostilado, ele traz o caderno do aluno e o caderno do professor. O caderno do professor são todos os planos de aula que é previsto naquela atividade. E a cada ano pode ser aperfeiçoado. Quando falta um professor, o substituto tem de onde continuar a aula sem nenhuma interrupção. Se um aluno, por sua vez, ficou doente, não pôde ir, ele, através do caderno apostilado, pode dar prosseguimento à atividade. Eu tenho sugerido ao MEC que esse caderno seja disponibilizado em termos, na internet, o conteúdo dele. A pessoa fala assim, não, mas vai precisar de um computador? Não, não. As cidades e os municípios vão fazer a impressão. Eu até sugeri que na capa desse caderno apostilado tivesse um espaço ali de 10 por 10 para propaganda. Então, uma cidade pode ir lá no mercado, na farmácia, verificar se aquele ente quer fazer uma propaganda. E poderia colocar uma propaganda e a emissão desse material didático seria gratuito. Então, você observa que nós estaríamos colocando o aluno da rede pública no mesmo padrão da rede particular, que nós sabemos que tem um IDEB maior, um PISA maior e que logram mais êxito no ensino superior. Se você dá o mesmo material didático para eles, isso facilita bastante. Nós temos uma dificuldade muito grande do prosseguimento do aluno, dos 3 anos de idade, para que ele tenha o acompanhamento. Então, ter uma orientação através de um caderno didático elaborado do professor, elaborado pelo MEC, poderia revolucionar a estrutura no Brasil e repara que, nesse caso, com um custo muito menor. Hoje, muitas cidades no interior de São Paulo, sabendo da importância desse caderno apostilado, fazem uma licitação para verificar de qual rede estaria mais econômica, objetivo, etapa, progressão, COC, e são infinitos, e compra aquele material. Se isso fosse disponibilizado, o custo praticamente cairia. Nós temos, além do Fundeb, nós temos o FNDE,
que tem um volume de recurso extraordinário e que gasta um volume muito grande no livro didático. Você vê que com essa proposta que eu tenho insistido lá no Ministério da Educação, isso não precisaria ocorrer. Esse dinheiro do FNDE pode ir para as prefeituras, se ela não conseguir a propaganda, ela vai imprimir. Olha a diferença de custo que isso representaria. Olha que você estaria dando a oportunidade de uma criança, quer seja do Amazonas, quer seja do Nordeste, estaria dando a mesma oportunidade para outro. O exemplo que citou do Ceará, que também tem um caderno apostilado através de uma rede particular dessa, né, obtém altos índices. Então, por que nós não podemos disponibilizar esse caderno do aluno para qualquer escola, não só pública? Se existe uma escolinha privada, pequena, que não tem uma estrutura dessa grande, hoje ela adquire de uma das redes grandes. Não precisaria, ela poderia, né, o próprio aluno que paga por esse caderno, ele vai poder imprimir. Se ela quiser gerenciar a impressão, muito bem. Se ela quiser que cada um faça a impressão, liberdade. Então, nós precisamos inovar. Nesse contexto, é muito importante, Daniela, porque prevê que 60% desses recursos, quer seja do município, do Estado, da União, seja para o pagamento do professor. Mas há uma necessidade de tomar cuidado para que esses 60%, como mínimo, não atinja um valor tão elevado que acaba não tendo a oportunidade de fornecer ao aluno um valor adequado. Deputado Bacelar, o senhor acha que é possível se estabelecer aí mecanismos para poder ter essa aceleração aí dessa melhora na educação que é tão reclamada pela sociedade? Assim, o deputado general Peternelli, a ideia é fantástica, porque é você ter uma proposta pedagógica para todo o país. E nós já temos, estamos caminhando nisso, que é a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC traz todos os conteúdos que devem ser trabalhados em cada rede, em cada série, unificando isso para o país. Infelizmente, eu tenho que pedir desculpas, e o deputado general Peternelli não tem culpa nenhuma, infelizmente, a educação no Brasil, no atual governo, é uma crise. O ministro não se entende, o ministro tem uma equipe que não é uma equipe qualificada, o ministro demite seus assessores todo dia, infelizmente o ministro passa o seu dia nas redes sociais desmerecendo as pessoas, atingindo as pessoas, o ministro é inimigo da universidade pública do Brasil, enfim, é o caos da educação. Nós regredimos em um ano muito na educação. E nós, na educação, precisamos avançar. Nós tínhamos que pegar as boas propostas e levar à frente. E não ficar numa cruzada ideológica, atingindo todos, atingindo os professores, atingindo a academia, atingindo os grandes nomes da educação brasileira e não cuidando do dia a dia. Acho que a demissão do ministro é necessária e urgente para que a gente possa caminhar para esses grandes objetivos que o deputado general Peternelli está falando aqui desde o início da sua fala. Você veja que há uma confluência de opiniões, que há uma confluência de diagnósticos. A gente não discorda. E o general, na comissão, tem se posicionado sempre assim. Mas acho que o grande entrave para que tudo isso avance está no Ministério da Educação. Deputado Peternelli, a gente está terminando, mas 30 segundinhos só para o senhor responder a essa crítica feita pelo deputado Bacelar. Eu vejo que a condução, o BNCC, ele estabelece os títulos e o conteúdo programático, mas não desenvolve esse título. Depende de cada estado, de cada município desenvolver. Nem todos têm uma estrutura como o MEC, né, para poder desenvolver esse estudo. Lá no ensino básico, poderia estar desenvolvendo esse estudo e prosseguindo mais. Acho que a influência aí, o trabalho do ministro, eu como integrante gosto do trabalho que vem realizando, cada um de nós temos a sua particularidade, mas vejo que o fruto é positivo. E falando de Fundeb, de FNDE, tudo tem contribuído positivamente nesse sentido. Importante também salientar que nós estamos falando da educação básica agora nesse momento. E a educação básica,
ela é responsabilidade do município, quer seja no ensino pré-primário e o fundamental, e é um encargo do Estado o fundamental e o médio. Quer dizer, se está seguindo a BNCC, que foi aprovada pelo Congresso, é uma base comum curricular muito positiva, foi aí que inseriu a parte profissional de cada um, não tem influência as atividades no ensino básico. Vamos para o ensino básico, que ele é o contexto mais importante para um país. Hoje, o emprego Deputado, precisa nosso tempo, de atividade. Nosso tempo educação a gente quer falar sempre muito. Obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre o Fundeb com os deputados General Peternelli, do PSL de São Paulo, e Bacelar, do Podemos da Bahia, presidente da comissão especial que analisa o tema. Você pode rever este e todos os nossos programas em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.